Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, mais uma vez nos reunimos para juntos adorarmos ao único que é digno, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. E eu quero começar meditando com você no Salmo 68. Olha o que diz a partir do versículo 19. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é Deus libertador. Com Deus está o escaparmos da morte. Queridos, nós temos nos reunido por esse tempo, simplesmente por um tempo, guarde isso, para podermos levar até vocês esse alimento, a palavra de Deus. E a minha oração é que este versículo entre na sua mente, no seu coração e modifique o seu interior, te trazendo paz, te trazendo vida, te trazendo alegria, te trazendo descanso, porque o que a palavra de Deus diz é que este nosso Senhor, é que nós devemos dizer bem dele, das coisas que ele faz, porque dia a dia ele leva o nosso fardo, é ele que retira da tua vida e da minha o cansaço, preocupação, os temores, o medo, é o que está escrito na palavra de Deus. Ele é a nossa salvação, não é somente salvação eterna, tanto não é que no versículo, na continuação, ele diz assim, com Deus está o escaparmos da morte. Então ele tem planos para a tua vida e para a minha, que nesta hora, quando a palavra estiver sendo trazida, que o teu coração esteja aberto para receber a boa semente, a semente que frutifica, a semente que te traz vida, a semente que te traz alegria e esperança. Nós somos um povo da esperança, porque o nosso Deus é Deus libertador. Vamos orar? Pai amado e querido, estamos começando este culto, Senhor, e ele é todo feito para ti. Recebe nosso louvor, nossa gratidão, nossa adoração. Senhor, em nome de Jesus, dá ordem a teus anjos, para que não apenas nós que estamos aqui cantando, falando, meditando na tua palavra, com o Caio que vai trazer a sua mensagem, Pai, que o Senhor possa estar dando ordem aos seus anjos para entrar na casa, no carro, aonde for, aonde teu filho, aonde alguma pessoa abrir para poder ouvir essa mensagem, que ele seja impactado, que ele seja transformado, influenciado por causa desta palavra, e que nós saibamos que há um Deus que se preocupa até mesmo em retirar de nós o nosso fardo diariamente. É o que diz a palavra de Deus. Receba essa palavra, receba esse amor de Deus pela tua vida. Ele não quer que você se preocupe, ele já tem tudo preparado, o controle é totalmente dele. Nada do que eu e você possamos fazer vai modificar, nada pode modificar, porque ele é aquele que está no centro de todas as coisas. É em nome de Jesus, vamos louvar, vamos adorar, vamos ouvir a voz do nosso Deus e a meditação, a palavra que ele tem para a tua vida e para a minha vida nesta hora, em nome de Jesus. Mãos, é a hora de vencer.
gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser
Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Quero trazer uma meditação com vocês nesta hora do nosso dízimo e na hora da nossa oferta. Olha o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Quem está dizendo isso é Jesus. Ele está dizendo, ai de vós, e está chamando aqueles que eram os entendidos, que conheciam, pelo menos intelectualmente, que se diziam estudiosos, ele está dizendo que esses são hipócritas. E ele está falando isso com relação ao dinheiro, porque ele diz assim, olha, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Para um pouquinho. Você sabe o que é um hortelã, o endro e o cominho? A gente usa para tempero. A gente usa no nosso dia a dia. Você pode fazer um chá, você pode temperar uma comida. Mas você já pensou você trazer dízimo do hortelã, do endro, do cominho? Como é arrancada aquela sua produção, aquela terrinha que você tinha, levar lá para entregar no templo, para os sacerdotes? Gente, que loucura! Que coisa impressionante. E ele está dizendo o seguinte, olha, vocês dão o dízimo disso, do pequeno, daquilo que poderia até dar trabalho. Mas ele continua dizendo, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, ele está dizendo que aqueles homens que se diziam ser os doutores da lei, aqueles que sabiam o que estava escrito, ele está dizendo que eles não praticavam nem a justiça, nem a misericórdia e nem a fé. E aí Jesus termina essa palavra falando o seguinte, vocês deviam, porém, fazer estas coisas, fazer que coisas? Justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. O que ele está dizendo? Muito simples. Ele está dizendo o seguinte, a nossa vida, no nosso caminhar com Deus, nós teremos momentos onde nós vamos estar exercitando essa justiça, a misericórdia, vamos estar usando a nossa fé, mas nós também vamos estar trazendo nossos dízimos e ofertas. É tão interessante porque muitas pessoas falam, não, dízimo e oferta não é para esse tempo, foi lá no Velho Testamento. Quem está falando isso é Jesus, é Novo Testamento. E ele está dizendo, olha, você devia fazer isto sem omitir aquilo. Então, faz parte de um caminhar diário, faz parte da tua vida que leva o nome de cristão. Você sim, você ser uma pessoa, tem os preceitos mais importantes, tendo a justiça, tendo a misericórdia, mas também exercitando a tua fé, mas não negligenciando a parte do seu dízimo e da sua oferta. Você vai estar vendo aqui na nossa tela, aonde você pode fazer o seu depósito, e eu gosto de sempre alertar isso. Queridos, não pense que porque você está dando pouco ou muito, você está fazendo algo diferente. 10% é o mesmo 10% para quem vai receber mais ou para quem recebe menos. Nós estamos todos igualados, no mesmo patamar. O que Deus está vendo é o teu e o meu coração. E quando se fala em oferta, lembra da oferta da viúva? Ela colocou ali 2 pequenas moedas. E Jesus mesmo falou. Ela deu todo o seu sustento. Nós não estamos falando em quantia. Nós não estamos falando, mas aquele dá mais, eu vou dar tão pouco, ou eu estou dando muito. Olha, aquele ali não está... Nada disso.
Ele está vendo o teu e o meu coração, naquela obediência, no prazer e privilégio de estar investindo no reino dele, de mantendo a porta da casa dele aberta e fazendo tudo com excelência. Fazendo sim as duas coisas, justiça, misericórdia, fé, mas também não sendo negligente nos dízimos e nas ofertas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paizinho querido, teus filhinhos, por amor a ti, por gratidão, Pai, pelo privilégio que nós temos de um dia termos sido escolhidos. Nós queremos te agradecer, porque implantamos o seu reino também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, todo aquele, Pai, que crendo, que confiando no teu sustento, confiando que o Senhor é aquele que é o Deus da provisão, que o Senhor é aquele que tem a prosperidade para todo o teu povo, nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, honra a fé dos teus filhinhos, Pai. Visita, traz para eles a certeza do teu cuidado, Pai. Cada um deles, não importa, Senhor, não importa valor, mas que eles saibam, Senhor, que não estão dando a homens, estão dando para a implantação do reino de Deus. E é isso que eu oro, na certeza da tua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. E agora, vamos orar pelo nosso preletor. Pai amado e querido, teu filho nas tuas mãos, Senhor, é bênção. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor leve a mente dele cativa até seu trono, para que ele ouça a tua voz, para que ele fale, Senhor, somente aquilo que o Senhor tem determinado a este coração, para nos ensinar, para enviar a tua palavra a todos aqueles que estiverem ouvindo. Senhor, não ele, mas o teu Espírito através dele, Pai. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, nos faz ficar cada vez mais parecidos com Cristo, nos faz cada vez mais, Senhor, experimentarmos do teu amor e através da tua palavra sermos transformados e ficarmos maduros para sermos exatamente igual ao Cristo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero falar hoje de um assunto que nós estamos vivendo nesse assunto de pandemia. E nesse tempo de pandemia, eu nunca vi tanta pregação sobre o final dos tempos. E não é isso que eu quero falar hoje. Mas há uma pergunta que eu tenho visto em alguns lugares, fizeram já para mim pessoalmente, que é mais ou menos o seguinte: será que isso que está acontecendo está nos planos de Deus? Eu quero responder essa pergunta com duas passagens bíblicas, e você pode refletir e depois pode meditar nessas duas passagens bíblicas, e essa resposta passa a ser uma coisa automática. A primeira está lá no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 16, quando Jesus, depois daqueles 40 dias de jejum e oração que ele teve no deserto e foi tentado por Satanás, a Bíblia diz lá no versículo 14 desse capítulo 4 de Lucas, que pela virtude ou pelo poder do Espírito Santo de Deus, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E eu quero agora, no versículo 15 até o versículo 19, mostrar o que ele fez para o início do seu ministério como homem. E é interessante que esse versículo 14 fala que pelo poder do Espírito Santo de Deus é que ele foi levado de volta para a Galileia. Então, entenda que Jesus, neste momento, é um homem, e não está aí como Deus, mas como homem nascido sem pecado pelo milagre da concepção em Maria, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós como crentes hoje, porque ele que inaugurou a igreja, é o mesmo Espírito que estava habitando nele como homem. E aí no versículo 15 diz assim: e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga,
e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Presta atenção, irmãos, esta passagem que Lucas fala aqui, ele se refere ao capítulo 61, do versículo 1 em diante, do livro de Isaías. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, escreveu isso aqui que ele leu. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Esse é o versículo 20. Portanto, quando Jesus começou o seu ministério como homem aqui na terra, ele leu uma passagem profética. Agora eu quero ir para o fim do tempo dele como homem nesse ministério, ao final de 3 anos que ele ficou pregando e evangelizando e fazendo tudo aquilo que estava previsto aqui no capítulo 61 do livro de Isaías. Perguntaram para ele alguma coisa e ele, no capítulo 14 do livro de Marcos, no versículo 27, em 2 versículos ele ele disse o seguinte: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito. E aqui ele novamente usou uma profecia escrita no livro de Zacarias, no capítulo 13, no versículo 7. E ele disse: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, ou ficarão dispersas. E o 28 diz: Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Esta pergunta, será que isto que está acontecendo está nos planos de Deus? Quando eu cito que no início do seu ministério e no final do seu ministério ele citou 2 passagens proféticas, eu praticamente estou respondendo essa pergunta. Nesses 2 versículos do capítulo 14 de Marcos, do Evangelho de Marcos, versículo 27 e 28, nós vamos encontrar aqui uma grande quantidade de resposta a essa pergunta. Você depois deduza isso e medite, reflita sobre isso. Depois dele passar pelo menos 3 anos junto com aqueles 12 apóstolos, com essa pergunta que ele fez, Jesus dá algumas informações interessantes. Primeiro, ele informa que o que estava prestes a acontecer, ou seja, minutos depois ele ia ser preso, para depois passar por todo aquele calvário que ele passou, eles seriam dispersos, em cumprimento a essa palavra profética. Este era o momento do cumprimento dessa profecia. Portanto, aqui ele demonstra que ele tinha pleno conhecimento do plano de Deus. O plano de Deus era este. E ele sabia tudo do plano de Deus. Ele cria na palavra de Deus e ele cria de que aquilo iria acontecer e já estava para acontecer. Então ele, como homem, estava buscando em Deus todas as informações diretamente na fonte, não somente em oração, mas no conhecimento da palavra. Outra coisa, era uma palavra profética que ele estava dando, que iria se cumprir daí a poucos minutos. Portanto, ele tinha o controle da história. Então, além do controle do conhecimento do plano de Deus, ele tinha o controle da história. De fato, logo depois da morte de Jesus, ou quando ele foi preso, já a partir de Pedro, que negou ele 3 vezes, conforme ele também tinha previsto, todos eles foram dispersos e ficaram esperando depois, naqueles 3 dias em que ele não tinha ainda ressuscitado. Mas é interessante que no versículo 28, ele logo depois de dar essa informação, ele traz o consolo. E o consolo deles, ele não falou da morte, que era iminente. Ele falou da ressurreição. E parece uma coisa incrível isso, porque ele diz assim, mas depois da minha ressurreição. Óbvio que para poder ter a ressurreição, ele tinha que ter a morte. Então, ele não ficou enfatizando a morte, não ficou falando da morte, porque aquela situação da morte era necessário que acontecesse, para que ele cumprisse completamente o plano de Deus. Mas ele falou da ressurreição.
E ele então diz assim, depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galileia. Ou seja, ele tinha o controle da morte. E finalmente, ele informou que depois da morte, ele iria encontrá-los lá na Galileia. Ele tinha o controle do tempo. É interessante nós vemos assim que em 2 versículos Deus fez muitas coisas em resposta a essa pergunta. Será que isso que está acontecendo está nos planos de Deus? Obviamente que está, irmãos. É nessa perspectiva que eu quero meditar aqui com você hoje. Veja comigo lá no livro de Jeremias. O profeta Jeremias era um profeta duro que viveu numa época em que Israel estava em muito pecado. Uma época de dificuldades em que o pecado estava progredindo muito, como tem acontecido nesses últimos tempos, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. E no versículo 5 do capítulo 17 de Jeremias, ele começa dizendo assim, assim diz o Senhor, presta atenção nas 2 situações que Jeremias profetizou e falou. Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E o versículo 7, ele diz, bendito, em contraste com aquele maldito, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Que maravilhosa imagem que Deus usou aqui através do profeta Jeremias. Um é maldito aquele que vive no deserto e o outro é bendito, é aquele que vive à sombra do Onipotente. Ele usou essa palavra maldito, que é uma palavra dura, para aquele que confia em si mesmo, não em Deus. E o lugar de habitação dele é o deserto. Aqui há 2 verdades nessa frase aqui. Primeiro que após a tribulação, o bem vai chegar. Esta é a primeira afirmação. Após as chuvas vem a bonança. Lá no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 22, tem uma passagem muito interessante que aconteceu com o próprio Jesus. Diz assim no versículo 22 do Lucas 8, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. Lá no lago da Galileia, que chama Mar da Galileia, mas é um grande lago, e que tem uma característica de mudar muito o seu tempo, assim, em função de ventos que vêm do Mediterrâneo. E ele então disse assim, e partiram. E no versículo 23, enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus, não esqueça que Jesus era um homem, e ele cansava, passava o dia inteiro fazendo essa obra grandiosa que ele fez ao longo desses 3 anos. Ele estava cansado, estava precisando dormir, então ele adormeceu. Com um balanço, aquele balanço do mar ali, gostoso, e ele pegou no sono profundo. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. O barco provavelmente não era um barco muito grande, e isso fez com que eles ficassem com muito medo, porque talvez as ondas tão grandes pudessem afundá-los. Versículo 24 continua, chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Eu fico às vezes tentando imaginar como foi que Jesus encarou essa situação. Levantou, acordou, viu aquela tempestade, viu aquele vento, e viu o medo das pessoas. E ele então primeiro resolveu o problema. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Sabe, irmãos, às vezes eu até me emociono quando penso nisso que nós estamos passando.
Quando eu e você, ao invés de acordarmos Jesus desse que está dormindo, aparentemente, nessa situação, se nós clamarmos, Ele vai fazer exatamente isso. Isso é o que eu creio, irmãos. Eu creio firmemente nisso que eu estou dizendo. Tudo cessou e veio a bonança. E então lhes disse, onde está a vossa fé? Essa é a pergunta que ele está fazendo para mim e para você. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Esse é o nosso Jesus. Tem uma outra verdade aqui, é que diz que o homem que confia em si mesmo não percebe quando chegar o bem. Sabe por quê? Porque ele mora no deserto. Nós vamos acabar essa pandemia, eu não sei em quanto tempo, mas ela vai acabar. Assim como acabou aquele vento, assim como acabou a tempestade, essa pandemia vai acabar. Mas se você estiver morando no deserto, você não vai perceber que chegou bem. Percebe isso? O deserto, irmãos, é um lugar árido, sem beleza, seco, quente, desagradável. Não é um lugar bom para você morar. Eu queria contar uma historinha rápida para vocês. Estava eu numa festa de um amigo e, coincidentemente, conheci 2 judeus. Naquela época, isso já faz algum tempo, eles tinham a idade de ter passado pela guerra. 2 judeus que moraram, que se conheceram da mesma cidade, se não me engano, da Polônia, e eles foram levados para Auschwitz, aquele campo de concentração terrível que morreram milhares de judeus naquele campo de concentração. E os 2 não morreram, foram salvos na última hora. Um deles, que é aquele que eu primeiro conheci, estava com uma camisa muito bonita de linho, com o punho levantado. E eu, inadvertidamente, observei que no braço, no antebraço dele, não sei se no esquerdo ou no direito, tinha um número tatuado. E como eu, curioso, olhei para aquilo, e ele percebeu, ele puxou a camisa e mostrou o número inteiro, aquela tatuagem, falou assim, esse é o meu número que eu tinha lá no campo de concentração de Auschwitz. E eu fiquei constrangido e falei, como foi que você reagiu a não ter morrido lá? Ele falou assim, eu nunca mais tive vontade de viver. E ele tinha acabado de me contar que ele tinha vendido uma indústria por muito dinheiro. Era um homem rico. Se aposentou, portanto, com muito dinheiro. Mas aquele homem vivia sempre num deserto. E ele olhou para o canto da sala e falou assim, está vendo aquele baixinho ali? Depreciou até a altura do colega dele. Aquele é o meu colega que estava comigo. Só que ele só ri. Ele é um sujeito bobo, ele não enxerga que a vida dele foi um desastre. Eu, até hoje, quando vi essa passagem, fiquei refletindo sobre isso. Como é que você vai sair depois dessa pandemia? Como este primeiro, dizendo que você está desempregado, que você passou um tempo confinado, que você deixou de ver a sua família, que você perdeu talvez algum ente querido? Ou você vai louvar a Deus como aquele baixinho, desculpe eu falar assim, que tem uma alegria muito grande porque ele foi salvo, porque ele viu, junto com aquele outro, milhares de amigos dele que morreram e ele não morreu. Por algum motivo, Deus escolheu os 2. Eu não sei. Sabe, uma outra situação que foi mostrada então aqui pelo profeta Jeremias é que é bendito o homem que confia no Senhor.
Aquele que confia no Senhor, ele está andando pela fé, na sua palavra, nas mensagens que nós estamos falando, são todas em cima da Bíblia. Nós não estamos inventando história, nós não estamos fazendo nada de autoconhecimento ou de positivismo, não. Nós estamos falando a palavra de Deus. E eu creio na palavra porque Deus é fiel e o que Ele promete, o que Ele declara, irmãos, é para acontecer sim, porque Ele tem o completo controle de todas as coisas. Esses dois versículos, essas duas profecias que eu falei no início, do início do ministério de Jesus e do final do ministério, ele cumpriu completamente a profecia dele e está acontecendo agora tudo aquilo que estava previsto. Nós sabemos que isso é o princípio das dores, nós estamos vivendo no final dos tempos. Salmo 91 fala da sombra do Onipotente. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, que nós devíamos até saber decor esse salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu poderia até traduzir aqui, e livrará do coronavírus. Aqui tem 2 tipos de sombra que eu quero dizer aqui para você. Eu tenho um netinho que uma vez, bem pequenininho, ele andou e olhou a sombra dele. O sol estava batendo nas costas e ele viu uma sombra dele andando na frente dele. E ele assustou com aquilo. E não é dessa sombra que eu estou falando, porque essa sombra, você não está protegido do sol. Ele está batendo em você e você está enxergando a sombra. Eu estou falando aqui da outra sombra. Aquela que você olha, chega perto de uma árvore frondosa e você está protegido debaixo dessa sombra. Ou é aquela sombra em que Deus lá, quando o povo estava andando no deserto e durante o dia Ele mandava aquela nuvem para protegê-los contra o sol. É dessa sombra que eu estou falando. É essa que o salmista está dizendo. Para nós experimentarmos essa sombra, irmãos, nós precisamos estar próximo da pessoa que nos protege. Ou seja, precisamos estar no seu esconderijo. Ninguém no mundo sabe quando é que vai acabar essa situação. E nem mesmo sabe o que vai acontecer com a economia. Esses economistas que ficam ditando regras, eles fazem projeções, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Deus tem uma promessa para os seus filhos. Não se esqueça daquela história que mais do que nunca eu tenho lembrado, irmãos, de que o povo que saiu do Egito saiu com 10 pragas e nenhuma delas pegou o povo que foi escolhido. Nós estamos vivendo tempos de pragas, mas nós ou somos ou não somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E se você ainda não tem certeza disso, faça isso hoje. Creia com o seu coração e declare com a sua boca, invoca ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e fala, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Nós estamos passando por uma situação semelhante a uma guerra. Nós estamos vivendo numa guerra. E numa guerra tem que ter um general que vai dizer o que ele vai fazer. E esse nosso general não é o presidente da República, o nosso general é Jesus Cristo. Entende isso, irmãos? Enquanto isso, eu quero fazer essa pergunta para nós terminarmos. Qual é, nesse tempo de pandemia, onde você esteve habitando? Quando acabar isso, pergunte isso para você. O tempo que você passou, que Deus te deu a oportunidade de estar com seus filhos, estar com a sua mulher, aqueles casais que não tinham oportunidade de estar pelo azáfama da vida, por essa correria que nós vivemos, que não tinha tempo de estar com seus filhos, com a sua mulher. Aproveite isso, irmãos. Aproveite, mesmo que você tenha um home office para fazer, tenha um compromisso, tenha um horário, cria disciplinadamente um horário. Vou começar a trabalhar às 9 horas e vou terminar às 5 ou às 6. E depois aproveite o tempo, almoce com seus filhos. Medite na palavra. Irmãos, nós temos diariamente, às 6 horas da manhã, tem um maná diário, você pode se alimentar, levanta cedo, vai ouvir a palavra, pega essa palavra de 5 a 10 minutos que a gente está publicando no YouTube,
E medite nesse versículo, fique mais 1 hora orando, você vai se alimentar para começar o dia, não com medo, não com estresse, não com dificuldade, e mesmo que você esteja confinado, você vai estar alegre, não vivendo nesse deserto. Onde você esteve habitando nesse período? Se você está no deserto, eu quero te dar uma boa notícia. Há uma sombra do Onipotente esperando eu e você. E lá no esconderijo dele, onde você tem um filtro que impede que esse coronavírus entre na sua vida, que traga aqueles dardos inflamados que muitas vezes o diabo joga na sua mente, que você fica pensando, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Irmãos, não caia nesta esparrela de Satanás. Nós temos um lugar para nós habitarmos, que é o esconderijo do Altíssimo. Se você esteve vivendo até agora nesse deserto, eu quero te dar essa boa notícia. O nosso Deus está te chamando para habitar agora, no seu esconderijo. Ainda há tempo. Amém? Quero orar com você. Medite nessa palavra, medite nos trechos que eu deixei aí. Repita essa gravação, irmãos. Medite nisso, medite na palavra. Eu estou falando aqui não é de autoajuda, não. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou citando a palavra de Deus. E eu gosto de dizer isso. Quando eu oro sobre a palavra de Deus, como Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que está escrito. E é nisso que eu creio, e é nisso que eu tenho vivido. Eu estou testemunhando aquilo que eu vi. Não é o que eu ouvi dizer, é o que eu vivo e vivo na minha vida. Então eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor amado, quero colocar a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas que está nos vendo aqui pela televisão, pela mídia eletrônica, por esse meio todo que nós temos. Graças a Deus podemos falar do seu poder mesmo estando em casa, Pai. Eu quero colocar cada uma dessas famílias no seu altar, Pai. Cada uma das nossas vidas eu quero clamar para que nós possamos entrar no esconderijo do Altíssimo, que é todo poderoso, é aquele que é criador de todas as coisas, e o Senhor pode mudar completamente essa situação. Nós estamos clamando aqui, crendo em tudo aquilo que nós citamos da sua palavra, Pai. Assim como Jesus, que estava dormindo ali naquele barco, quando levantou, Ele acalmou e eliminou a tempestade e o vento. Eu quero clamar, Pai, que o Senhor venha trazer uma obra grandiosa, que nós possamos olhar com os nossos olhos, muito brevemente, que o Senhor fez a diferença com o seu povo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus possam estar conosco hoje e para sempre. Deus abençoe cada um de nós.